Audiolivro organizado por Cristiane Batista para desígnio de instrução. Inscreva-se, obrigada. Sigmund Freud. Os instintos e seus destinos, 1915. Não é raro ouvirmos a exigência de que uma ciência deve ser edificada sobre conceitos fundamentais claros e bem definidos. Na realidade, nenhuma ciência começa com tais definições, nem mesmo as mais exatas. O verdadeiro início da atividade científica está na descrição de fenômenos, que depois são agrupados, ordenados e relacionados entre si. Já na descrição é inevitável que apliquemos ao material certas ideias abstratas, tomadas daqui e dali, certamente não só da nova experiência. Ainda mais indispensáveis são essas ideias os futuros conceitos fundamentais da ciência na elaboração posterior da matéria. Primeiro, elas têm de comportar certo grau de indeterminação, é impossível falar de uma clara delimitação de seu conteúdo. Enquanto se acham nesse estado, entramos em acordo quanto ao seu significado, remetendo continuamente ao material de que parecem extraídas, mas que na realidade lhes é subordinado. Portanto, a rigor elas possuem o caráter de convenções, embora a questão seja que de fato não são escolhidas arbitrariamente, mas determinadas por meio de significativas relações com o material empírico, relações que acreditamos adivinhar, ainda antes que possamos reconhecer e demonstrar. Apenas depois de uma exploração mais radical desse âmbito de fenômenos podemos apreender seus conceitos científicos fundamentais de maneira mais nítida e modificá-los progressivamente, tornando-os utilizáveis em larga medida e ao mesmo tempo livres de contradição. Então pode ser o momento de encerrá-los em definições. Mas o progresso do conhecimento também não tolera definições rígidas. Como ilustra de maneira excelente o exemplo da física, também os conceitos fundamentais fixados em definições experimentam uma constante alteração de conteúdo. Um conceito básico assim convencional, provisoriamente ainda um tanto obscuro, mas que não podemos dispensar na psicologia, é o de instinto trib. Vamos tentar preenchê-lo de conteúdo a partir de ângulos diversos. Primeiramente a partir da fisiologia. Ela nos deu o conceito de estímulo e o esquema do arco reflexo, segundo o qual um estímulo que vem de fora para o tecido vivo, a substância nervosa, é descarregado para fora por meio da ação. Esta ação se torna apropriada na medida em que subtrai a substância estimulada à influência do estímulo, afasta-a do raio de ação dele. Mas qual a relação entre o instinto e o estímulo? Nada nos impede de incluir o conceito de instinto naquele de estímulo, o instinto seria um estímulo para a psique. Mas logo somos advertidos para não equiparar instinto e estímulo psíquico. Evidentemente existem, para a psique, outros estímulos além dos instintuais, aqueles que se comportam de maneira bem mais semelhante à dos estímulos fisiológicos. Quando uma luz forte bate no olho, por exemplo, não se trata de um estímulo instintual, mas tal é o caso quando se nota um ressecamento da mucosa da faringe, ou uma irritação da mucosa do estômago. Agora adquirimos material para a distinção entre estímulo instintual e um outro estímulo, fisiológico, que age sobre a psique. Primeiro, o estímulo instintual não provém do mundo exterior, mas do interior do próprio organismo. Por isso atua de modo diferente sobre a psique e requer outras ações para ser eliminado. Além disso, tudo de essencial no estímulo está na suposição de que ele age como um impacto único, então pode ser liquidado também com uma única ação apropriada, cujo exemplo típico está na fuga motora diante da fonte de estímulo. Naturalmente esses impactos podem se repetir e se acumular, mas isso nada muda na concepção do processo e nas condições para a abolição do estímulo. O instinto,
por sua vez, não atua jamais como uma força momentânea de impacto, mas sempre como uma força constante. Desde que não ataca de fora, mas do interior do corpo, nenhuma fuga pode servir contra ele. Uma denominação melhor para o estímulo instintual é necessidade, o que suprime essa necessidade é a satisfação. Ela pode ser alcançada por meio de uma modificação pertinente, adequada, da fonte interior de estímulo. Coloquemo-nos no lugar de um ser quase totalmente desamparado, ainda desorientado no mundo, que acolhe estímulos no seu tecido nervoso. Esse ser vivo logo será capaz de fazer a primeira diferenciação e adquirir a primeira orientação. Por um lado, ele sentirá estímulos a que pode se subtrair mediante uma ação muscular, fuga, estímulos esses que atribui a um mundo externo, mas também, por outro lado, estímulos contra os quais é inútil tal ação, que apesar disso mantém o seu caráter de constante premência. Esses estímulos são o sinal característico de um mundo interior, a evidência de necessidades instintuais. A substância percipiente desse ser terá adquirido, na eficácia de sua atividade muscular, um ponto de apoio para distinguir um fora de um dentro. Assim, encontramos a essência do instinto, primeiramente, em suas características principais, a origem em fontes de estímulo no interior do organismo, o aparecimento como força constante, e derivamos daí um outro de seus traços, sua irredutibilidade por meio de ações de fuga. Mas nesta discussão não podemos deixar de perceber uma coisa que requer uma nova admissão. Nós não apenas aplicamos à matéria da experiência determinadas convenções, na forma de conceitos fundamentais, como nos servimos também de vários pressupostos complicados, para nos guiar no trabalho com os fenômenos psicológicos. O mais importante desses pressupostos já foi assinalado, resta-nos apenas destacá-lo expressamente. É de natureza biológica, faz uso do conceito de tendência, eventualmente de finalidade, e diz que o sistema nervoso é um aparelho ao qual coube a função de eliminar os estímulos que lhe chegam, de reduzi-los ao mais baixo nível, um aparelho que, se fosse possível, gostaria de manter-se verdadeiramente livre de estímulos. Não nos surpreendamos, no momento, com a imprecisão dessa ideia, e vamos atribuir ao sistema nervoso, em termos bem gerais, a tarefa de dominar os estímulos. Vemos, então, como o simples esquema do reflexo fisiológico torna-se complicado com a introdução dos instintos. Os estímulos externos colocam apenas a tarefa de subtrair-se a eles, o que acontece então por movimentos musculares, dos quais um alcança o fim e, sendo o mais apropriado, torna-se disposição hereditária. Os estímulos instintuais que surgem no interior do organismo não podem ser liquidados por esse mecanismo. Portanto, colocam exigências bem mais elevadas ao aparelho nervoso, induzem-no a atividades complexas, interdependentes, as quais modificam tão amplamente o mundo exterior, que ele oferece satisfação à fonte interna de estímulo, e sobretudo obrigam o aparelho nervoso a renunciar à sua intenção ideal de manter à distância os estímulos, pois sustentam um inevitável, incessante afluxo de estímulos. Talvez possamos concluir, então, que eles, os instintos, e não os estímulos externos, são os autênticos motores dos progressos que levaram o sistema nervoso, tão infinitamente capaz, ao seu grau de desenvolvimento presente. Claro que nada contraria a suposição de que os próprios instintos sejam, ao menos em parte, precipitados de efeitos de estímulos externos, que no curso da filogênese atuaram de modo transformador sobre a substância viva.
E ao descobrir que mesmo a atividade dos mais evoluídos aparelhos psíquicos está sujeita ao princípio do prazer, ou seja, é automaticamente regulada por sensações da série prazer-desprazer, dificilmente podemos rejeitar o pressuposto seguinte, de que tais sensações reproduzem a maneira como se realiza a sujeição dos estímulos. Seguramente no sentido de que a sensação de desprazer está ligada ao aumento, e a sensação de prazer ao decréscimo do estímulo. Mas cuidemos de preservar essa hipótese em toda a sua indefinição, até que nos seja dado intuir a natureza da relação entre prazer-desprazer e as flutuações das grandezas de estímulos que atuam na vida psíquica. Certamente é possível que tais relações sejam muito variadas e bem pouco simples. Voltando-nos agora para a consideração da vida psíquica do ângulo da biologia, o instinto nos aparece como um conceito limite entre o somático e o psíquico, como o representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo e que atingem a alma, como uma medida do trabalho imposto à psique por sua ligação com o corpo. Agora podemos discutir alguns termos utilizados em relação com o conceito de instinto, tais como impulso, meta, objeto, fonte do instinto. Por impulso asterisco de um instinto compreende-se o seu elemento motor, a soma de força ou a medida de trabalho que ele representa. O caráter impulsivo é uma característica geral dos instintos, é mesmo a essência deles. Todo instinto é uma porção de atividade. Quando se fala, desleixadamente, de instintos passivos, não se quer dizer outra coisa senão instintos com meta passiva. A meta asterisco de um instinto é sempre a satisfação, que pode ser alcançada apenas pela supressão do estado de estimulação na fonte do instinto. Mas embora essa meta final permaneça imutável para todo instinto, diversos caminhos podem conduzir à mesma meta final, de modo que um instinto pode ter várias metas próximas ou intermediárias, que são combinadas ou trocadas umas pelas outras. A experiência também nos permite falar de instintos inibidos na meta, em processos que são tolerados por um trecho de caminho, na direção da satisfação instintual, mas que logo experimentam uma inibição ou desvio. É de supor que uma satisfação parcial também esteja ligada a esses processos. O objeto do instinto é aquele com o qual ou pelo qual o instinto pode alcançar a sua meta. É o que mais varia no instinto, não estando originalmente ligado a ele, mas lhe sendo subordinado apenas devido à sua propriedade de tornar possível a satisfação. Não é necessariamente um objeto estranho, mas uma parte do próprio corpo. Pode ser mudado frequentemente, no decorrer das vicissitudes que o instinto sofre ao longo da vida. Esse deslocamento do instinto desempenha papéis dos mais importantes. Pode ocorrer que o mesmo objeto se preste simultaneamente à satisfação de vários instintos, o caso do entrelaçamento instintual, asterisco segundo Alfred Adler. Uma ligação particularmente estreita do instinto ao objeto é qualificada de fixação do mesmo. Ela se efetua com frequência nos períodos iniciais do desenvolvimento instintual e põe termo à mobilidade do instinto, ao se opor firmemente à dissolução do laço. Por fonte do instinto se compreende o processo somático num órgão ou parte do corpo, cujo estímulo é representado na psique pelo estímulo. Não se sabe se tal processo é normalmente de natureza química ou se pode corresponder também à liberação de outras forças, mecânicas, por exemplo. O estudo das fontes de instintos já não pertence à psicologia, embora a procedência a partir da fonte somática seja o mais decisivo para o instinto. Na psique nós o conhecemos tão só através de suas metas. Um conhecimento mais exato das fontes instintuais não é estritamente necessário para fins de investigação psicológica.
Às vezes podemos inferir com segurança as fontes do instinto, a partir de suas metas. Devemos supor que os diferentes instintos oriundos do corpo e atuantes na psique também se caracterizam por diferentes qualidades, e por isso se comportam de maneira qualitativamente diversa na vida psíquica. Tal não se justifica, basta recorrer à suposição mais simples de que os instintos são todos qualitativamente iguais, devendo o seu efeito apenas às magnitudes de excitação que conduzem, e talvez também a determinadas funções dessa quantidade. O que diferencia as operações psíquicas dos instintos entre si pode ser relacionado à variedade das fontes instintuais. No entanto, apenas num outro contexto poderá ser discutido o problema da qualidade do instinto. Quais instintos podemos estabelecer, e quantos serão? Nisso há, sem dúvida, uma boa margem para o arbítrio. Nada se pode objetar se alguém empregar o conceito de um instinto do jogo, um instinto de destruição ou um instinto social, quando o tema assim exigir e as limitações da análise psicológica o permitirem. Mas não se deixe de considerar que esses móveis instintuais, tão especializados por um lado, talvez admitam ainda uma decomposição na direção das fontes instintuais, de modo que apenas os instintos primordiais, não decomponíveis, poderiam reivindicar maior importância. Sugeri a diferenciação de dois grupos desses instintos primordiais, os instintos do eu, ou de autoconservação, e os instintos sexuais. Mas essa proposta não tem a significação de um pressuposto necessário, como, por exemplo, a hipótese acerca da tendência biológica do aparelho psíquico, ver acima, não passa de uma construção auxiliar, que deve ser mantida apenas enquanto se revelar útil, e cuja substituição por outra não mudará muito os resultados de nosso trabalho de descrição e ordenação. O motivo para essa proposição resultou do desenvolvimento histórico da psicanálise, que teve como primeiro objeto as psiconeuroses, mais precisamente aquelas denominadas neuroses de transferência, histeria e neurose obsessiva, e por meio delas chegou à compreensão de que um conflito entre as exigências da sexualidade e as do eu se encontra na raiz de cada uma dessas afecções. É possível, porém, que um estudo aprofundado das outras afecções neuróticas, sobretudo das psiconeuroses narcísicas, as esquizofrenias, leve a uma mudança dessa fórmula, e com isso a uma outra classificação dos instintos primordiais. Mas atualmente não conhecemos essa nova fórmula, e ainda não deparamos com um argumento que fosse desfavorável à contraposição de instintos do eu e instintos sexuais. Tenho sérias dúvidas de que seja possível, a partir do trabalho com o material psicológico, obter indicações decisivas a propósito da divisão e classificação dos instintos. Para os fins desse trabalho pareceria necessário, isto sim, aplicar ao material certas hipóteses sobre a vida dos instintos, e seria desejável que se pudesse retirar essas hipóteses de um outro campo, transportando-as para a psicologia. O que a biologia proporciona, no caso, não contraria certamente a distinção entre instintos sexuais e do eu. A biologia ensina que a sexualidade não deve ser posta no mesmo plano que as demais funções do indivíduo, que as suas tendências vão além do individual e têm por conteúdo a produção de novos indivíduos, ou seja, a conservação da espécie. Ela nos mostra também que existem duas concepções, igualmente justificadas, para a relação entre o eu e a sexualidade. Segundo a primeira, o indivíduo é o principal, a sexualidade é uma de suas ocupações, a satisfação sexual, uma de suas necessidades. Para a outra, o indivíduo é um apêndice provisório e passageiro do plasma germinativo quase imortal, que lhe foi confiado pela geração. A hipótese de que a função sexual se distingue dos outros processos corporais por um quimismo especial constitui também,
pelo que sei, um pressuposto da pesquisa biológica de Ehrlich * como o estudo da vida instintual a partir da consciência traz dificuldades quase insuperáveis. A investigação psicanalítica dos distúrbios anímicos permanece a fonte principal de nosso conhecimento. Mas, em conformidade ao seu curso de desenvolvimento, até agora a psicanálise só pôde nos dar informações razoavelmente satisfatórias a respeito dos instintos sexuais, justamente porque pôde observar nas psiconeuroses, como se fossem isolados, apenas esse grupo de instintos. Com a extensão da psicanálise às outras afecções neuróticas, também o nosso conhecimento dos instintos do eu encontrará fundamentos, embora seja temerário esperar condições de observação igualmente favoráveis nesse novo âmbito de pesquisa. Para uma caracterização geral dos instintos sexuais podemos dizer o seguinte: eles são numerosos, originam-se de múltiplas fontes orgânicas, atuam de início independentemente uns dos outros, e apenas bem depois são reunidos numa síntese mais ou menos completa. A meta que cada um deles procura atingir é o prazer do órgão. Somente após efetuada a síntese eles entram a serviço da função reprodutiva, tornando-se geralmente reconhecidos como instintos sexuais. Ao aparecer, apoiam-se inicialmente nos instintos de conservação, dos quais se desligam apenas aos poucos, e seguem também na busca de objeto os caminhos que lhes mostram os instintos do eu. Uma parte deles permanece a vida inteira associada aos instintos do eu, dotando-os de componentes libidinais, que na função normal são facilmente ignorados, e apenas quando a doença surgem claramente. Caracterizam-se pelo fato de poderem, em larga medida, agir vicariamente uns pelos outros, e trocar facilmente seus objetos. Devido a esses atributos, são capazes de realizações que se acham bem afastadas de suas originais ações dotadas de objetivo * sublimação. Nossa investigação referente às vicissitudes que os instintos podem experimentar no curso da evolução e da vida terá que se limitar aos instintos sexuais, que conhecemos melhor. Eis o que a observação nos ensina a reconhecer como destinos dos instintos: a reversão no contrário. O voltar-se contra a própria pessoa. A repressão. A sublimação. Como não penso em tratar aqui da sublimação, e a repressão exige um capítulo especial, resta-nos descrever e discutir os dois primeiros pontos. Considerando os motivos que se opõem a que os instintos sigam diretamente seu curso, podemos apresentar os seus destinos também como modalidades de defesa contra os instintos. Olhando mais atentamente, a reversão no contrário se divide em dois processos distintos: a conversão da atividade em passividade e a inversão de conteúdo. Por serem essencialmente distintos, os dois processos serão tratados separadamente. Exemplos do primeiro processo se acham nos pares de opostos: sadismo-masoquismo e voyeurismo-exibicionismo. A reversão diz respeito apenas às metas do instinto, substitui-se a meta ativa, atormentar, olhar, pela passiva, ser atormentado, ser olhado. A inversão de conteúdo se encontra apenas no caso da transformação de amor em ódio. A volta contra a própria pessoa nos é sugerida pela consideração de que o masoquismo, afinal, é um sadismo voltado contra o próprio eu, e o exibicionismo inclui a contemplação do próprio corpo. A observação psicanalítica não deixa dúvidas quanto ao fato de que o masoquista também frui da fúria contra a sua pessoa, e o exibicionista, do seu desnudamento. O essencial no processo, portanto, é a mudança de objeto com a meta inalterada. Ao mesmo tempo se percebe que a volta contra a própria pessoa e a conversão de atividade em passividade convergem ou coincidem nesses exemplos. Para esclarecer essas relações, é indispensável uma pesquisa mais demorada.
Quanto ao par de opostos sadismo-masoquismo, o processo pode ser apresentado da seguinte forma: a. O sadismo consiste em prática de violência, exercício de poder tendo uma outra pessoa como objeto. b. Esse objeto é abandonado e substituído pela própria pessoa. Com a volta contra a própria pessoa também se realiza a transformação da meta instintual ativa em passiva. C. Novamente se busca uma outra pessoa como objeto, a qual, em virtude da transformação de meta ocorrida, tem de assumir o papel de sujeito. O caso C é o que comumente se chama de masoquismo. Também com ele a satisfação se dá pela via do sadismo original, o eu passivo se colocando em fantasia no seu lugar anterior, agora deixado ao novo sujeito. É bastante duvidoso que exista uma satisfação masoquista mais direta. Não parece ocorrer um masoquismo original, que não surja a partir do sadismo, da maneira descrita. Não é supérflua a hipótese do estágio B, como talvez se deduza do comportamento do instinto sádico na neurose obsessiva. Nela se encontra o voltar-se contra a própria pessoa sem a passividade diante de uma nova. A transformação vai somente até o estágio B. A ânsia de atormentar se torna tormento de si mesmo, castigo de si, e não masoquismo. O verbo ativo não se transforma no passivo, mas num médio reflexivo. A compreensão do sadismo é prejudicada também pela circunstância de que esse instinto parece buscar, além da sua meta geral, melhor, talvez, no interior dela, uma ação bem especial dotada de objetivo. Além da humilhação, do subjugamento, a inflição de dor. Mas a psicanálise parece mostrar que infligir dores não se relaciona com as originais ações do instinto dotadas de objetivo. A criança sádica não leva em conta a imposição de dor e não tem esse propósito. Uma vez efetuada a transformação em masoquismo, porém, as dores se prestam muito bem para uma meta masoquista passiva, pois temos todas as razões para supor que também as sensações dolorosas, como outras sensações de desprazer, invadem a excitação sexual e produzem um estado prazeroso, em virtude do qual se admite também o desprazer da dor. Quando sentir dores se torna uma meta masoquista, pode surgir também, retroativamente, a meta sádica de infligir dores, que o próprio indivíduo, ao suscitá-la em outros, frui masoquistamente na identificação com o objeto sofredor. Naturalmente se frui, em ambos os casos, não a dor mesma, mas a excitação sexual que a acompanha, o que é particularmente cômodo na posição do sádico. Portanto, fruir a dor seria uma meta originalmente masoquista, que no entanto só se tornaria uma meta instintual em alguém originalmente sádico. Apenas para completar, eu acrescentaria que a compaixão não pode ser descrita como resultado da transformação instintual no sadismo, mas que exige a concepção de uma formação reativa frente ao instinto, sobre a diferença, ver mais adiante. Resultados diversos, e mais simples, são proporcionados pela investigação de outro par de opostos, o dos instintos que tem por metas olhar e mostrar-se. Voyeur exibicionista, na linguagem das perversões. Neste caso pode-se estabelecer os mesmos estágios do anterior, a. Olhar como atividade dirigida a um outro objeto, b. O abandono do objeto, a volta do instinto de olhar para uma parte do próprio corpo, e com isso a reversão em passividade e a constituição da nova meta, ser olhado, c. A introdução de um novo sujeito, ao qual o indivíduo se mostra, para ser olhado por ele. Dificilmente se duvidaria também que a meta ativa surge antes da passiva, que olhar precisa ser olhado. Mas uma divergência significativa em relação ao sadismo está no fato de que no instinto de olhar se reconhece um estágio ainda anterior àquele designado com a
pois o instinto de olhar é autoerótico no início de sua atividade, pode ter um objeto, mas encontra-o no próprio corpo. Apenas depois ele é levado, pela via da comparação, a trocar esse objeto por um análogo do corpo alheio, estágio A. Esse estágio preliminar é interessante porque dele derivam as duas situações do par de opostos resultante, conforme a mudança ocorra num lugar ou no outro. O esquema para o instinto de olhar poderia ser este. Um tal estágio preliminar falta no sadismo, que desde o princípio se orienta para um objeto alheio, embora não fosse absurdo construí-lo a partir dos esforços da criança que quer se assenhorear dos próprios membros. Para ambos os exemplos de instintos aqui considerados vale observar que a transformação instintual pela reversão da atividade em passividade e pela volta contra a própria pessoa não se realiza jamais em toda a extensão do movimento instintual. A velha orientação ativa do instinto continua, em certa medida, ao lado da nova passiva, mesmo quando o processo de mudança instintual foi muito grande. A única asserção correta sobre o instinto de olhar seria que todas as fases de desenvolvimento do instinto, tanto a fase preliminar autoerótica como a forma final ativa e passiva, subsistem uma ao lado da outra, e essa afirmação se torna evidente ao tomarmos como base de nosso julgamento, em vez das ações do instinto, o mecanismo da satisfação. Talvez se justifique ainda um outro modo de conceber e apresentar os fatos. Pode-se decompor a vida de cada instinto em uma série de ondas, cronologicamente separadas, homogêneas no interior de uma unidade de tempo qualquer, que se comportam entre si como erupções sucessivas de lava. Pode-se então imaginar que a primeira e mais primordial erupção do instinto prossiga inalterada e não sofra nenhuma evolução. A onda seguinte estaria sujeita desde o início a uma alteração, a conversão para a passividade, por exemplo, e com esse novo caráter viria se juntar à anterior, e assim por diante. Abrangendo com a vista o movimento instintual, do início até um determinado ponto, a sucessão de ondas que descrevemos daria a imagem de uma clara evolução do instinto. O fato de numa época tardia da evolução se poder observar, ao lado de um movimento instintual, o seu contrário, passivo, merece ser destacado através da excelente denominação introduzida por Bleuler, ambivalência. O desenvolvimento instintual se torna mais inteligível para nós se consideramos a história da evolução do instinto e a permanência dos estágios intermediários. Conforme a experiência, o montante de ambivalência demonstrável varia bastante em indivíduos, grupos e raças. Uma grande ambivalência instintual num ser humano de hoje pode ser apreendida como herança arcaica, pois temos motivos para supor que a participação dos impulsos ativos inalterados, na vida dos instintos, teria sido maior, nos primórdios, do que hoje, em média. Habituamo-nos a chamar de narcisismo, sem pôr inicialmente em discussão o nexo entre autoerotismo e narcisismo, a fase inicial de evolução do eu, durante a qual os instintos sexuais têm satisfação autoerótica. Então temos que dizer, sobre o estágio preliminar do instinto de olhar, em que o prazer de olhar tem o próprio corpo como objeto, que ele pertence ao narcisismo, é uma formação narcísica. A partir dele se desenvolve o instinto ativo de olhar, à medida que abandona o narcisismo, mas o instinto passivo de olhar se atém ao objeto narcísico. Do mesmo modo, a transformação do sadismo em masoquismo significaria um retorno ao objeto narcísico, enquanto nos dois casos o sujeito narcísico é trocado, mediante a identificação, por um outro eu. Levando em conta o estágio preliminar narcísico do sadismo,
que aqui construímos, aproximamo-nos de uma concepção mais geral, a de que as vicissitudes que consistem no instinto, para se voltarem contra o próprio eu e se converterem de ativo em passivo, dependem da organização narcísica do eu, e carregam a marca desta fase. Correspondem talvez às tentativas de defesa que em estágios mais elevados da evolução do eu são conduzidas com outros meios. Lembramos que até agora trouxemos à discussão apenas os dois pares opostos de instintos, sadismo e masoquismo, prazer de olhar e prazer de mostrar. Entre os instintos que aparecem de forma ambivalente, são esses os que melhor conhecemos. Os outros componentes da função sexual posterior ainda não se tornaram acessíveis o bastante à psicanálise para que sejam discutidos de maneira semelhante. Deles podemos dizer, em geral, que têm atividade autoerótica, isto é, seu objeto desaparece diante do órgão que é sua fonte, e via de regra coincide com ele. Mas o objeto do instinto de olhar, embora a princípio seja também parte do corpo, não é o próprio olho, e no sadismo a fonte orgânica, provavelmente a musculatura capacitada para agir, remete diretamente a outro objeto, ainda que no próprio corpo. Nos instintos autoeróticos, o papel da fonte orgânica é tão decisivo que, segundo uma interessante hipótese de P. Federniel Jekyll, 1913, forma e função do órgão determinam a atividade ou passividade da meta instintual. A transformação de um instinto em seu contrário, material, é observada apenas em um caso, na conversão de amor em ódio. Sendo muito frequente encontrar os dois dirigidos simultaneamente para o mesmo objeto, tal coexistência oferece o mais significativo exemplo de ambivalência afetiva. O caso do amor e do ódio adquire interesse particular pela circunstância de resistir ao enquadramento em nossa descrição dos instintos. Não se pode duvidar da íntima relação entre esses dois afetos contrários e a vida sexual, mas é preciso naturalmente se recusar a conceber o amor como um instinto parcial particular da sexualidade, de maneira igual aos outros. É preferível ver o amor como expressão da totalidade da tendência sexual, mas com isso não se vai muito longe também, e não se sabe como entender um contrário material dessa tendência. O amar admite não apenas uma, mas três oposições. Além da oposição amor-ódio, existe a de amar ser amado, e amor e ódio, tomados conjuntamente, opõem-se ao estado de indiferença ou insensibilidade. Dessas três antíteses, a segunda, amar ser amado, corresponde inteiramente à conversão de atividade em passividade, e pode ser remetida a uma situação fundamental, como o instinto de olhar. Esta situação se chama amar a si mesmo, o que para nós é a característica do narcisismo. Conforme o objeto ou o sujeito seja trocado por um exterior, ocorre a tendência ativa a uma meta, amar, ou a passiva, ser amado, das quais a última permanece mais próxima do narcisismo. Talvez nos aproximemos de uma compreensão das múltiplas oposições do amar, se lembrarmos que a vida psíquica é dominada por três polaridades, que são as antíteses de sujeito, eu, objeto, mundo externo. Prazer-desprazer. Ativo-passivo. A antítese eu-não eu, fora, sujeito-objeto, é imposta bem cedo ao indivíduo, pela experiência de que pode silenciar estímulos externos pela ação muscular, mas é indefeso contra estímulos instintuais. Ela continua soberana principalmente na atividade intelectual e cria a situação fundamental da pesquisa, que não pode ser mudada por nenhum esforço. A polaridade prazer-desprazer é ligada a uma escala de sensações, cuja insuperável importância para a determinação de nossos atos, vontade, já foi sublinhada. A oposição ativo-passivo não deve ser confundida com a de eu sujeito fora objeto.
O eu se comporta passivamente face ao mundo externo, enquanto recebe estímulos dele, e ativamente, ao reagir a ele. É impelido por seus instintos a uma atividade bem particular frente ao mundo exterior, de modo que, destacando o essencial, poderíamos dizer que o eu sujeito é passivo diante dos estímulos externos, e ativo em virtude dos próprios instintos. A oposição ativo-passivo se funde depois com a masculino-feminino, que não tem importância psicológica até que isso aconteça. A fusão de atividade e masculinidade, passividade e feminilidade nos aparece como um fato biológico, mas de modo nenhum ela é tão regularmente taxativa e exclusiva como nos inclinamos a crer. As três polaridades psíquicas estabelecem as conexões mais significativas entre si. Há uma situação psíquica primordial, em que duas delas coincidem. Originalmente, bem no começo da vida anímica, o eu se acha investido instintualmente, e em parte é capaz de satisfazer seus instintos em si mesmo. A esse estado chamamos de narcisismo, e de autoerótica a possibilidade de satisfação. Nesse tempo o mundo exterior não está investido de interesse, falando de modo geral, e não faz diferença no que toca à satisfação. Logo, nesse momento o eu sujeito coincide com o que é prazeroso, o mundo externo com o que é indiferente, eventualmente com o que, enquanto fonte de estímulos, é desprazeroso. Se provisoriamente definimos o amar como a relação do eu com suas fontes de prazer, então a situação na qual o eu ama apenas a si mesmo e é indiferente para com o mundo ilustra a primeira das oposições em que encontramos o amar. Na medida em que é autoerótico, o eu não precisa do mundo exterior, mas recebe dele objetos, devido às experiências dos instintos de conservação do eu, e portanto não pode deixar de sentir estímulos instintuais internos como desprazerosos por algum tempo. Sob o domínio do princípio do prazer se efetua nele mais uma evolução. Ele acolhe em seu eu asterisco os objetos oferecidos, na medida em que são fontes de prazer, introjeta-os, conforme a expressão diferente, e por outro lado expele de si o que se torna, em seu próprio interior, motivo de desprazer. Ver mais adiante o mecanismo da projeção. Logo, há uma mudança do eu-realidade inicial, que distingue o interior e exterior conforme um bom critério objetivo, em um purificado eu de prazer, que põe o atributo do prazer acima de qualquer outro. O mundo externo se divide para ele em uma parte prazerosa, que incorporou em si, e um resto que lhe é estranho. Ele segregou uma parte integrante do próprio eu, que lança ao mundo externo e percebe como inimiga. Após essa reordenação, restabelece-se a coincidência das duas polaridades, eu sujeito com o prazer. Mundo externo com o desprazer, antes com a indiferença. Quando o objeto entra no estágio do narcisismo primário, chega-se à formação da segunda antítese do amar, o odiar. Como vimos, o objeto é elevado ao eu, desde o mundo exterior, primeiramente pelos instintos de autoconservação, e não se pode descartar que também o sentido original do ódio designe a relação para com o mundo exterior alheio e portador de estímulos. A indiferença se liga ao ódio, à aversão, como um seu caso especial, após ter surgido primeiro como seu precursor. O exterior, o objeto, o odiado seriam sempre idênticos no início. Se depois o objeto se revela fonte de prazer, ele será amado, mas também incorporado ao eu, de modo que para o eu prazer purificado o objeto coincide novamente com o alheio e odiado. Mas notamos agora também que, assim como o par de opostos amor e indiferença reflete a polaridade eu-mundo exterior, também a segunda oposição amor-ódio reproduz a polaridade prazer-desprazer que se relaciona à primeira. Depois que o estágio puramente narcísico dá lugar ao estágio do objeto,
prazer e desprazer significam relações do eu com o objeto. Quando o objeto se torna fonte de sensações prazerosas, produz-se uma tendência motora que busca aproximá-lo do eu, incorporá-lo ao eu. Fala-se então da atração que o objeto dispensador de prazer exerce, e diz-se que se ama o objeto. Inversamente, quando o objeto é fonte de sensações desprazerosas, há uma tendência que se esforça por aumentar a distância entre ele e o eu, repetir a original tentativa de fuga face ao mundo externo emissor de estímulos. Sentimos a repulsão do objeto e o odiamos. Esse ódio pode então se exacerbar em propensão a agredir o objeto, em intenção de aniquilá-lo. É possível dizer de um instinto, se necessário, que ele ama o objeto que procura para a sua satisfação. Que um instinto odeie um objeto, porém, é algo que nos soa estranho, de modo que atentaremos para o fato de que as designações amor e ódio não se aplicam às relações dos instintos com seus objetos, sendo reservadas para a relação do eu total com os objetos. Mas a observação do uso da linguagem, sem dúvida pleno de sentido, mostra-nos uma outra limitação no significado de amor e ódio. Não dizemos que amamos os objetos que são úteis à conservação do eu, enfatizamos que temos necessidade deles, e expressamos algo referente a um outro tipo de relação, ao utilizar palavras que indicam um amor bem atenuado, como gostar de, achar agradável, apreciar. Portanto, a palavra amar se avizinha cada vez mais à esfera da pura relação de prazer do eu com o objeto, e finalmente se fixa nos objetos sexuais em sentido estrito, e nos objetos que satisfazem as necessidades dos instintos sexuais sublimados. A separação entre instintos do eu e instintos sexuais, que impusemos à nossa psicologia, revela-se então conforme ao espírito de nossa língua. Se não estamos habituados a dizer que o instinto sexual ama seu objeto, mas vemos o uso mais adequado da palavra amar na relação do eu com seu objeto sexual, essa observação nos ensina que tal emprego nessa relação começa apenas com a síntese de todos os instintos componentes da sexualidade, sob o primado dos órgãos genitais e a serviço da função reprodutiva. É digno de nota que na utilização da palavra odiar não apareça uma relação íntima com o prazer sexual e a função sexual, a relação de desprazer parecendo ser a única decisiva. O eu odeia, abomina, persegue com propósitos destrutivos todos os objetos que se lhe tornam fonte de sensações desprazerosas, não importando se para ele significam uma frustração da satisfação sexual ou da satisfação de necessidades de conservação. Pode-se mesmo afirmar que os autênticos modelos da relação de ódio não provêm da vida sexual, mas da luta do eu por sua conservação e afirmação. O amor e o ódio, que se nos apresentam como uma total oposição material, não se acham portanto numa relação simples um com o outro. Não nasceram da cisão de algo primordialmente comum, mas têm origens diversas e perfizeram cada qual uma evolução própria, antes de formarem um par de opostos, sob influência da relação prazer-desprazer. Neste ponto se nos depara a tarefa de resumir o que sabemos sobre a origem do amor e do ódio. O amor deriva da capacidade do eu para satisfazer autoeroticamente, pela obtenção de prazer de órgão, uma parte de seus impulsos instintuais ele é originalmente narcísico, depois passa para os objetos que foram incorporados ao eu ampliado, e exprime a procura motora do eu por esses objetos, enquanto fontes de prazer. Liga-se intimamente à atividade dos futuros instintos sexuais, e coincide, quando a síntese desses é completada, com a totalidade da procura sexual. Estágios preliminares do amor se revelam como metas sexuais temporárias, enquanto os instintos sexuais perfazem a sua complexa evolução. O primeiro desses estágios divisamos no incorporar ou devorar,
um tipo de amor compatível com a abolição da existência separada do objeto, e que portanto pode ser designado como ambivalente. No mais elevado estágio da organização sádico-anal pré-genital surge a procura pelo objeto, sob a forma de impulso de apoderamento, ao qual não importa se o objeto é danificado ou aniquilado. Essa forma e fase preliminar do amor mal se distingue do ódio, em seu comportamento para com o objeto. Apenas com o estabelecimento da organização genital o amor se torna o contrário do ódio. Enquanto relação com o objeto, o ódio é mais antigo que o amor, surge da primordial rejeição do mundo externo dispensador de estímulos, por parte do eu narcísico. Como expressão da reação de desprazer provocada por objetos, sempre permanece em íntima relação com os instintos de conservação do eu, de modo que instintos do eu e instintos sexuais podem facilmente constituir uma oposição que repete a de ódio e amor. Quando os instintos do eu dominam a função sexual, como sucede no estágio da organização sádico-anal, eles conferem também à meta sexual as características do ódio. A história da origem e das relações do amor nos torna mais compreensível o fato de tão frequentemente ele aparecer como ambivalente, isto é, em companhia de impulsos de ódio contra o mesmo objeto. O ódio mesclado ao amor procede em parte dos estágios preliminares do amor, não superados inteiramente, e de outra parte se fundamenta nas reações de rejeição dos instintos do eu, que nos frequentes conflitos entre interesses do eu e do amor podem invocar motivos reais e atuais. Em ambos os casos, portanto, o ódio entremesclado se reporta à fonte dos instintos de conservação do eu. Quando a relação de amor com um determinado objeto é rompida, não é raro que o ódio tome o seu lugar, com o que temos a impressão de que o amor se transformou em ódio. Seremos levados além dessa descrição se adotarmos a concepção de que nisso o ódio motivado de maneira real é fortalecido pela regressão do amor ao estágio sádico preliminar, e portanto odiar assume um caráter erótico e a continuidade de uma relação amorosa é garantida. A terceira antítese do amor, a transformação do amar em ser amado, corresponde à ação da polaridade ativo-passivo, e está sujeita à mesma apreciação que os casos do instinto de olhar e do sadismo. Resumindo, podemos sublinhar que os destinos dos instintos consistem essencialmente no fato de que os impulsos instintuais são submetidos às influências das três grandes polaridades que governam a vida psíquica. Dessas três polaridades, pode-se designar a da atividade e passividade como a biológica, a do eu mundo exterior como a real, e por fim a de prazer-desprazer como a econômica. O destino instintual da repressão constituirá o objeto da investigação seguinte.